Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Melhores Empresários. Estamos na rota final, né? Estamos finalizando essa primeira temporada, onde recebemos empreendedores do nosso Litoral Norte que participam do Melhores do Ano, um evento da Agência Comunica e também do Litoral na Rede, que tem o objetivo, o compromisso de fazer muito networking, de gerar negócios sustentáveis aqui para a nossa região, para o Litoral Norte. E hoje não seria diferente, no penúltimo episódio dessa temporada, eu tô com uma mesa que, se eu aprendi nessa cidade algo de networking, eu aprendi com quem está aqui nessa mesa. Ele já foi muito citado aqui em vários podcasts que a gente fez no decorrer do ano. Desde março a gente vem aí com muitos convidados e eu sempre falei para vocês, academia, porque eu encontrei lá na academia, porque fiz um contato na academia, porque fiz um network na academia. A academia veio até o Melhores Empresários hoje com ele, Daniel Gomes, personal trainer da academia. Daniel Gomes está aqui conosco, vai falar um pouquinho da trajetória dele, de como a Daniel Gomes surgiu na nossa região e se tornou referência em academia aqui no litoral. Qual é a receita do sucesso do Daniel, que hoje os melhores empresários malham lá na Daniel Gomes. Comigo aqui também, ele, Eduardo Kaiser, da Kaiser Seguros. Vai falar sobre a trajetória dele, como chegou, veio de Gravataí para o litoral, escolheu Tramandaí para empreender. O Eduardo, que é uma figura muito conhecida na nossa região, já teve diversas empresas e hoje é referência em seguros no Litoral Norte. Eu tive acesso a dados, Eduardo, depois a gente vai falar sobre isso, que hoje a Kaiser Seguros é a que mais vende em Tramandaí, hein? Oh. Temos esses dados aí, o corretor de seguro mais lembrado e, obviamente, estaria conosco aqui no Melhores do Ano. Também estamos com ele, o Wendel Rosa, da Ótica Foco. O Wendel tem uma trajetória para contar para a gente de transição de carreira. Ele que agora é um aluno de medicina, mas também atua como optometrista. Isso, eu falei certo? É uma palavra difícil. O Wendel é um empresário, atua há anos, tem lojas em Tramandaí, em Capão da Canoa, vai contar um pouquinho para nós sobre como é que é essa dinâmica de empreender no Litoral Norte, a nossa sazonalidade, o desenvolvimento da nossa região, os desafios de empreender. Mas a base desse nosso episódio hoje vai ser networking, saúde, qualidade de vida, escutar a história deles para você que está em casa se inspirar. Quer começar uma carreira, quer mudar de carreira, quer empreender, quer abrir um negócio? Nós estamos com 3 pessoas que podem ser inspiração para você. Segue lá, manda o aviãozinho, segue a Agência Comunica, segue Litoral na Rede. Fique conosco, porque essa noite, ó, a gente tem muito para compartilhar com você que está em casa. Vamos começar então contigo, Dani. Tu sabia que tu é uma figura muito citada aqui na nossa mesa? Muito citada, porque daí eles me falam, tu faz academia. Eu vou à academia. Né? É diferente, eu vou na academia, dou uma caminhadinha na esteira, converso com o meu cliente, faço um networking, né? Converso com o Daniel, vou lá para melhorar o meu humor. Malhar, efetivamente, ainda estamos no caminho. Mas a gente melhora só de pisar no Daniel Gomes. Eu quero que tu apresente para nós o Daniel, apresente a Daniel Gomes à academia e conte um pouquinho da tua trajetória, que o Dani veio para o litoral para surfar. Né? O teu objetivo todo era saúde, qualidade de vida, uma vida mais tranquila. Eu quero morar na praia para poder surfar. E eu quero que tu compartilhe aí com a nossa audiência da onde que veio desse sonho, daquele jovem recém-casado lá em Taquara, veio parar em Tramandaí. Seja muito bem-vindo ao Melhores Empresários. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. Obrigado, meus colegas, o Eduardo, meu amigo, o Wendel, meu amigo também. Eu me formei na Fevale em 2007. Aí eu vim para Tramandaí, eu já tinha ideia de vir morar na praia. Eu sempre queria litoral, em função do meu esporte. Eu sempre gostei de surfar, sempre gostei de praia. E nesse meio tempo eu conheci uma namorada que também gostava de praia. E ela conseguiu um trabalho aqui no litoral. Foi trabalhar no fórum ali, na Carina. E eu vim junto. Então, nesse período aí, eu cheguei na praia, fiquei 1 ano procurando emprego, não conseguia ali, não conseguia aqui. E eu conheci o Paulinho, que muita gente conhece o Paulinho, filho da Célia. E o Paulinho me disse, vai lá na Arte Vida, leva o teu currículo, diz que tu me conhece, que a Annelise vai conseguir um lugar para te trabalhar lá.
Então, fui recepcionado lá na academia, na Arte Vida, né? Eu acho que muitos profissionais passaram por lá. Sou muito grato a eles, a Annelise e o Evandro, A Annelise é uma figura, um beijo pra Annelise. foi A Annelise é uma figura, uma pioneira da educação da área física aqui em Tramandaí, da né? atividade Da física, da atividade. ginástica, de academia, ela foi a pioneira Eu aqui. fazia jazz com a Annelise. Uhum. Aulas de step, né? Antigamente, Step, é isso pump. aí. E aí eu trabalhei com eles 2 anos. Após esse período, o Fábio me chamou no estúdio dele. O Fábio Cunha também foi o pioneiro nessa área de estúdio, de academia menor, atendendo um grupo específico, assim. Ele me chamou lá e perguntou se eu tinha interesse de atender alguns horários que ele ainda não tinha aberto na academia. E tu já formado, Dani. E eu formado, em Já 2007 formado. ele me chamou. E nessa época eu tinha essa necessidade de doar algo a mais, assim, para as pessoas, sabe? E na academia, vamos dizer assim, livre, eu não conseguia dar essa atenção. Porque Eram eram muitos muitas alunos. pessoas ao mesmo tempo, aí chegava um com problema no joelho, outro com problema na coluna, e eu não conseguia ter esse tempo de atender. Então, na parte da academia do Fábio, eu percebi que eu conseguia aquilo ali. Então, eu fiquei trabalhando com ele. Em 5 anos, eu comprei a metade da academia dele. E em 2013, eu comprei a outra parte. Daí eu fiquei sozinho. Foi quando eu fiquei sozinho. O Fábio, nesse período, estava estudando. Ele fez mestrado, fez doutorado e foi embora de Tramandaí. Então, também, é uma pessoa que eu sou muito grata, que eu aprendi muita coisa com ele nessa área. E em 2013, eu fiquei sozinho e passei por uma sala maior. E nesse período, eu já tinha a ideia de agregar mais profissionais num espaço só. Então, quando eu fui para ali, eu já fui a massoterapeuta, foi o físio. Então, nós já não éramos somente uma academia. Nós tínhamos um espaço para atender todas as necessidades dos alunos. Então, ali a gente ficou um período grande nesse espaço ali. Aí, logo eu mudei novamente, mais para o centro ali, para a avenida principal ali, que também foi um passo grande para nós, né? Lá na avenida já é Onde hoje outra a visão, academia onde hoje está. Hoje atualmente é a é ali na academia. Avenida Emancipação com Aham, a Avenida Atlântica. isso. Então ali a gente está atendendo até hoje. Continuamos com massoterapeuta, com nutricionista, com fisioterapeuta, A temos saúde como um pilates, todo, né? como um todo. Eu sempre tive essa ideia que a academia ele não é só um espaço de treinar, é um espaço para agregar as pessoas. Então a gente está ali treinando, a gente está tomando um café, a gente está conversando. Eu não gosto disso, gente, porque a gente tem. Só para vocês entenderem o contexto, 80% dos nossos clientes do Melhores do Ano malham lá na Daniel Gomes, tá? E depois a gente vai falar sobre isso, como é que o Dani chegou nesse patamar, para você que tá em casa, tá começando, é legal. E aí a gente chega lá, e aí o Eduardo tem um tratamento diferenciado, o Borelli tem um tratamento diferente, tu tem também, Wendel. A gente tá lá se matando na academia, daqui a pouco ele para tudo assim, ó. Tu segue aqui, faz não sei quantos desses, não sei quantos aqui. Borelli, tu acabou, agora vem tomar teu cafezinho. Sim. Ah, Tem que ter o agrado, né? tem que ter o Tem que ter o agrado, agrado. né? Vocês vão te dizer. Olha, a gente fica ali, ó, morrendo, e aí ele dá o cafezinho lá. Não, depois de concluir o treino. Mas, Dani, aproveitando esse teu depoimento, assim, a gente sabe que o estúdio hoje tem uma capacidade ali, né? Um limite de alunos que tu recebe, justamente para poder atender e olhar para ele como um ser individual, o que que ele, né? Cada um tem um potencial, cada um tem uma individualidade que tu tem que olhar, e na academia livre realmente é uma outra proposta, né? É diferente, não é que seja melhor ou pior, não, é uma proposta absolutamente diferente. Mas ali na Daniel Gomes a gente tem desde adolescentes que começam a malhar com 13, 14, 15 anos até seu pico ali com Sim, 95, 91. 91 anos. Então Uhum. também são muitas faixas etárias diferentes, assim, com uma mesma proposta: saúde, qualidade de vida. Como é que tu vê hoje, olhando para trás, são tantos anos aí com a Daniel Gomes, que o teu público hoje realmente é um público mais premium da cidade, mas não é por preço, é de valor agregado, né? Porque Sim. o que tu consegue entregar, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho. Sempre foi assim? Sempre foi essa proposta? Como é que tu chegou hoje com esses teus alunos que são realmente... E são fiéis, né? Eles estão contigo há muitos anos. Tem gente desde o início. Sim. Bom, eu tenho um exemplo aqui, o Eduardo. O Eduardo treina com nós ali e os filhos treinaram com a gente, a esposa já treinou ali com a gente. É uma O Wendel família. também. O Wendel agora não está porque está estudando, mas a esposa dele treina com a gente. Então, e no primeiro momento, quando eu sentei, que eu fui abrir a academia, tinha que criar um logotipo, né? Eu acho que é a primeira etapa ali. Então, a pessoa que sentou comigo lá em casa, nunca me esqueço, a gente sentou na sala de casa, tomando um café,
qual o público que tu queres atender? Eu falei, eu quero atender a família. Então ali já começou, a minha ideia começou ali e ela direcionou isso aí, ela foi se caminhando para essa minha ideia mesmo, sabe? De atender tanto a criança, o adulto, o idoso, todo mundo no mesmo ambiente. E a gente tem assim, a gente tem aula em grupo que a gente consegue administrar aqueles alunos que estão ali. Quando aparece alguma pessoa que precisa de uma necessidade mais individualizada, a gente também tem uma equipe de profissionais ali. Tem a professora Bruna, tem o professor Vitor, que fazem o trabalho individual, personalizado. Então a gente consegue atender tanto um grupo quanto o trabalho individual. E depois a gente vai voltar, a gente tem tanta coisa hoje, o programa vai longe. Se prepara você que está em casa. Como diz o Tiziano, nós estamos em casa, nós estamos aqui trocando uma ideia, conversando entre amigos. Então, assim, ó, interaja, manda o seu comentário, faça a sua pergunta que a gente está aqui online para responder. Depois eu quero saber do Daniel se ele ainda continua surfando, se buscou no litoral o que ele, né, encontrou no litoral o que ele buscava. Mas eu quero agora que o Eduardo se apresente. E ele se apresente, tá? Porque aqui, ó, depois nós vamos dar um tempo para cada um apresentar o outro, tá? Porque a gente tem, como eles três são amigos, tem esse entrosamento. Um conhece até mais o outro do que eles mesmos. Mas eu quero que o Eduardo se apresente para nossa audiência, fale do Eduardo, da trajetória e como é que veio parar hoje ser referência no ramo de seguros em Tramandaí, sendo o profissional que mais vende seguros. Sabe que eu tenho dados quentes, fontes quentes. E aí, Kaiser Seguros, Fernanda, tu conhece? Conheço. É o cara que mais vende na frente de todos os outros seguros aí em Tramandaí. Mas o Eduardo também já empreendeu em diversos outros segmentos, junto com a esposa dele, a Andresa Kaiser, que é da Singular Gourmet, que faz, você que está em casa, que quer fazer o seu evento, também segue lá o @ da Andresa Singular Gourmet. Mas o Eduardo, conta pra nós como é que veio de Gravataí, né, Dudu? E aí chegou quando em Tramandaí, formou família em Tramandaí e começou a empreender em outros segmentos até se tornar referência do seguro. Conta um pouquinho aí pra nós da tua trajetória. Pois então, também agradeço a oportunidade de estar aqui com os amigos, contigo, pelo belo trabalho que tu faz aqui na cidade. Eu vim para Tramandaí em 96, Fernanda. Eu trabalhava em Porto Alegre e resolvi sair do emprego que eu tinha. Apareceu a oportunidade na época que a gente gostou muito, que foi trabalhar com lojas de preço único, os antigos 1,99. Então, em 96, a gente abriu uma lojinha pequenininha ali na Rua da Igreja, depois o negócio foi ampliando e tal. Eu cheguei a ter 4 lojas. E eu sempre falo que na vida, a gente aprende no amor ou na dor, né? Sabe que eu aprendi muitas coisas na dor. Em 2014, eu fui vítima de um grande incêndio ali em Tramandaí, na minha loja principal, que é na Fernandes Bastos, né? E na época eu não tinha essa visão que hoje eu tenho, porque eu trabalho com o seguro, né? Então eu não tinha seguro na minha loja. Eu não tinha seguro na minha loja. Não tinha. O seguro é uma coisa muito cultural. A gente precisa aprender, ter a necessidade do seguro, né? Na vida da gente, colocar isso num custo de investimento, certo? Então eu não tinha seguro, eu não tive indenização. Eu passei situações bem complicadas a partir dali. Praticamente recomeçar. E daí foi uma reconstrução dolorosa, sabe? Chegou um ponto que a gente não via mais, não tinha mais vontade de trabalhar, era desgastado, sabe? E fechamos outras lojas, ficamos só com uma ali para poder manter o negócio funcionando. Na primeira oportunidade que eu tive boa, assim, uma proposta boa, eu vendi meu negócio. E naquela situação ali de aprender com a dor, eu falei, eu preciso fazer uma outra coisa. Estou muito novo para me aposentar, eu não posso me aposentar ainda, não tenho condições para isso, né? Então eu preciso trabalhar com uma outra situação que eu consiga impactar pessoas, que eu consiga agregar valor à vida das pessoas, certo? E eu fui estudar. Para ser corretor de seguros, eu fiz o meu curso, me habilitei. Tá, peraí, vamos fazer uma pausa aqui antes, Dudu, para nossa audiência, né, a gente tem essa conversa. Por que corretor de seguros? Porque tu viu, teve alguma coisa a ver com o incêndio? Tu viu, tipo, eu não tinha, poderia ter sido diferente se alguém tivesse me orientado, se alguém tivesse plantado essa cultura em mim. O porquê a escolha do corretor de seguros? Porque, assim, sempre foi um assunto que me interessava, sabe? Por mais eu não ter aquele contrato na loja, é um assunto que me interessava. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu acho que eu tenho esse dom, assim, de explicar as coisas quando as pessoas
me pedem, né? E um amigão meu, o Thiago, que ele já trabalhava com isso, ele me chamou um dia, cara, aquela vez tu falou em seguros e tal, tu tem essa ideia ainda? Eu falei, cara, eu tô procurando uma coisa para fazer e parece que vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Tá, então vem trabalhar comigo, me ensinou bastante enquanto eu fazia o meu curso, né? Levou quase 2 anos até montar minha empresa. Em 2018 que eu consegui montar o meu CNPJ. Então, e hoje ele é meu corretor, trabalha comigo na corretora. Então a gente troca muita informação. Ele tem um conhecimento vasto de muitos anos, né? E a gente trabalha junto hoje na empresa. E de lá para cá eu que meio que não, eu muito me realizo nessa profissão de corretor de seguros, porque eu consigo impactar pessoas e fazer da vida das pessoas melhor a partir de um produto, de um serviço que eu entrego. Não, e com certeza, né, Dudu? Porque assim, e aí eu fico pensando, as pessoas às vezes, quem não conhece o Eduardo, porque tem clientes no Brasil inteiro hoje em dia com a forma remota de trabalhar e internet, quem não te conhece deve pensar que tu aplica, né, o teu case. Ah, eu já passei por um incêndio. Tu usa isso para vender para as pessoas? Não, na verdade não. Eu Não. falo isso quando tem oportunidade de uma entrevista, quando eu até Sim. tenho isso no meu Instagram da empresa, eu tenho essa entrevista que eu fiz, né? Mas não é uma coisa que eu falo, assim, até porque a gente não tem que estar vendendo, Ah, sabe? Porque a gente evita isso na vida das pessoas, mas não é raro de acontecer, acontece bastante, Acontece né? muito, né? O meu negócio hoje ele é baseado nessa troca de informações, do network, na amizade, nos lugares que eu frequento. E é nisso que eu me apoio para vender. Porque eu não penso na venda, eu penso naquilo que eu entrego. A venda é uma consequência. E graças a Deus ela vem vindo muito bem. Não, assim, com a tua credibilidade, com todos os teus relacionamentos que tu tem na cidade, Desde então fui muito muito conhecido, né? Que tem conhecido. loja desde 96 até Imagina. 2017. O comércio ali dia a dia, quantas pessoas, desde clientes, funcionários, fornecedores, muita gente da cidade, da região te conhece e sabe da tua conduta, da tua credibilidade. Então confiam em ti para realmente, porque o seguro hoje, ele é muito mais do que tu, vou pagar um seguro de um carro só. Não, tu realmente pode fazer um planejamento a longo prazo, um seguro de vida, né, um seguro residencial. Muitas pessoas pensam, eu não tinha esse conhecimento, e aí com o tempo a gente vai estudando, e tem alguns clientes do ramo de seguro também, e aí a gente vai estudando que tu pode fazer um seguro de vida para usar em vida se for Sim, existem muitas necessário, né? coberturas para Muitas usar durante a coberturas, vida. principalmente da gente que é empresário, Dani, que depende né? Dependo da gente, depende do nosso trabalho para gerar ali o fluxo de caixa da empresa, e daqui a pouco te acontece alguma coisa, tu não consegue trabalhar, tem um seguro de vida enquanto tu estás vivo, Justamente, né? diárias por incapacidade temporária. E aí, então, tu começa a perceber que isso não é um luxo, não é alguma coisa que tu realmente tem que colocar no teu orçamento, porque é uma prevenção. Um seguro residencial, né? E as enchentes que tiveram agora, tu não tem como prever. Né? E tem muitos seguros que têm essa cobertura também. Tem né? alagamento, enchente. De alagamento. Vários não tem. E aí também, né, Dudu, tem aquela coisa assim, que tu tem que ter pelo menos 15, 20 minutinhos por ano com o teu corretor de seguros, né? Esse papo, para ele poder te orientar das coberturas. Porque às vezes a gente vê preço e muita gente, não, vou cotar preço. E aí tu nem vê aquela cobertura, se o teu carro tem um sinistro de qual valor, se é contra terceiros. Se não, tu quer preço. É R$ 100 a diferença do outro. Só que às vezes tu tem um leque de coisas que aí quando bate o teu carro, não, mas isso não tem cobertura. Mas tu nem leu a pólice, tu nem leu o que tinha, né? Sabe, Fernanda, que o produto que eu vendo, o serviço que eu ofereço, ele não encanta as pessoas. É diferente, como tu comentaste da empresa da minha esposa, que olha o Instagram dela, a pessoa fica maravilhada, uma pessoa que vende carro, vende o sonho das pessoas. É diferente. O meu produto, na verdade, ele gera um custo. Então, como é que eu vou impactar as pessoas? Como é que eu vou convencer as pessoas e vender sem ter aquela pegada de vendedor, que eu não tenho pegada de vendedor, eu não sou insistente, como é que eu vou fazer isso gerar negócio para mim e poder resolver os problemas e geral das pessoas que entram em contato comigo? Eu tento ser o mais explicativo possível. Então, muitas vezes eu pego negócios de outras pessoas que vêm me mostrar, queria ver essa minha pólice, que tu consegue ver para mim, e ali eu mostro algumas
algumas falhas, algumas faltas ali, né? Eu faço muito isso de mostrar E e apresentar, olha, possibilidades. aqui eu acho que tu tá assim, aqui tá muito bem, tá bem amparado. E eu não gosto também de tirar negócio de ninguém. Se a pessoa tá sendo bem atendido, o Dani é a mesma coisa, ele vai pro negócio dele, não quer roubar cliente do outro. Não, não é isso. Mas eu não, como o meu produto não encanta, a minha explicação, o meu atendimento tem que encantar. Sim, Então eu penso assim, tu tem sim. que ser bom e gostar do que tu faz, gostar de atender as pessoas, gostar de fazer diferença na vida das pessoas. É isso que eu penso. E por isso que essa tua parte que não é tão comercial, como é que a pessoa que mais vende seguros na região não é comercial, gente? Eu tenho uma história interessante com o Dudu. Antes de a gente virar amigo, nós frequentávamos em quase os mesmos lugares, né? Um mercado, né? Uma padaria, uma coisa, eu sempre vi ele conversando, e tagarelando, conversando. Esse Ele nem jeitão gosta de dele, sabe? conversar. E eu pensava assim, esse cara deve ser bacana. Não sei Só fala meio tantas demais. que aconteceu que eu, primeira oportunidade, eu passei todos os meus seguros para ele. Depois que a gente ficou amigo. Ai, tu passou antes? Ele era cliente antes de ser Eu era amigo. cliente Olha dele antes de virar amigo. Porque eu via o jeitão dele de conversar com as pessoas, tratar bem. Eu pensava, esse cara é um cara bacana. Aí depois que eu fiquei sabendo o que ele trabalhava, o que ele tinha. A gente não é melhor que ninguém, eu acho que não é essa a questão, tá? Mas quando eu estou trabalhando e atendendo um cliente, eu não estou pensando na venda. Eu estou pensando em fazer o meu melhor. Se aquilo ali agradar aquele cliente, eu sei que a venda vem, é uma consequência. Então eu não estou pensando na comissão, não estou pensando no dinheiro que vai entrar na conta. isso é uma consequência. Não é isso, sabe? Eu tento fazer aquilo que eu estou disposto a fazer. Se eu estou disposto a atender aquele cliente, em fazer uma boa proteção para a vida, para previdência privada, para casa, para empresa, para o carro, eu vou entregar o meu melhor. E se eu entregar o meu melhor, com certeza ele vem indicação dele, e assim está acontecendo, né? E aí tu se torna referência. A gente tem muito assunto ainda com o Eduardo, gente, nós vamos longe, mas eu quero apresentar o nosso terceiro integrante da nossa mesa, o Wendel da Rosa, da Ótica Foco de Tramandaí, Capão da Canoa. Seja muito bem-vindo. E o Wendel tem uma história para contar, mora em Tramandaí desde os 14 anos de idade, veio da Serra de Caxias do Sul, e todo mundo deve ficar perguntando, meu Deus, mas você veio de uma região rica, próspera, Serra, Caxias, referência no Brasil, para Tramandaí no litoral há muitos anos atrás, quando Tramandaí não tinha todo esse desenvolvimento, não tinha, né, todo esse potencial que hoje o litoral tem. E aí tu veio para Tramandaí fazendo o quê, Wendel? Conta um pouquinho da tua trajetória, como foi a tua chegada aqui até hoje ali na Ótica Foco, até a tua especialização, formação em optometrista e agora um estudante de medicina que daqui o quê? 4, 5 anos 4 anos. já vai ser um médico também, porque sentiu necessidade de ser, que nem o Dudu disse, não melhor do que ninguém, mas que a gente sentiu necessidade de ser melhor que nós Nós mesmos. mesmos, é verdade. Então seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Eu tô em Tramandaí desde 94. Eu vim pra cá com 14 anos. Eu vim de Caxias porque a família veio pra cá, na época, né? Eu vim pra cá, terminei meu segundo grau no Barão aqui. Eu comecei, na verdade, o segundo grau e terminei no Barão. E eu me lembro na época que tinha pouca opção de trabalho. Hoje tem bastante, né? Hoje, se a gente for olhar, o litoral é cheio. Eu me lembro que o primeiro emprego que eu consegui foi no Real, na época que tinha um Real ali ainda. Fui pra uma fila de 300 pessoas pra pegar um emprego de empacotador na época. No verão, assim. Com 14 anos já. 14 anos, foi. 14, podia trabalhar com 14 na época ainda. Daí eu passei, trabalhei no verão e fiquei naquele período no inverno. Estudava de manhã e trabalhava de tarde. Ficou 5, 6 funcionários só na época. E daí passei pra Caixa Pedro, fiquei 5 anos trabalhando ali. Trabalhando e estudando. Tentei fazer faculdade na época, mas daí o dinheiro não dava. Né? Não tinha a mesma oportunidade que se tem hoje. Não existia FIES, não existia ProUni, financiamento nenhum, né? E na época tu pensava em fazer faculdade do quê? Administração. Eu cheguei a fazer, depois comecei 2 vezes o curso, quase terminei a última vez, mas daí no final não encaixou, porque de repente não era para encaixar. Não era vocação. Daí eu me lembro que daí eu fiquei em 99, eu saí do Real, que ele já era nacional quando eu saí, né? E fui trabalhar no Assum, quando o Assum abriu lá onde era popular. Fui trabalhar de fiscal de caixa lá na época, e foi lá que eu conheci a Patrícia dele, em 99. Em 2000 a gente casou, eu e ela, eu tinha 20 anos na época. Daí depois eu fiquei um tempo desempregado, que na praia sempre foi difícil. Daí fui trabalhar na Serra de Diamantes, que tinha aqui em Tramandaí, loja de eletrodoméstico. Saí dali, fui trabalhar ali, eu já estava casado na época, né? Fui transferido para Capão, para ser gerente da loja de Capão na época deles lá. Comecei como vendedor, passei para lá. E lá eu trabalhei até 2013. Foi 13 anos trabalhando na mesma empresa, isso.
Isso fui trabalhar em Portão, daí que eles tinham, a matriz deles era lá, depois voltei para Capão, a gente ficava sempre nessa função ali. Daí em 2006 tive meu primeiro filho, né? Nós morava em Capão ainda. Depois, 2013, eu saí de lá e daí a minha esposa sempre trabalhou em ótica, mais tempo em ótica. E ela fez o curso na época, nós se apertamos um monte, ela fez o curso técnico em ótica quando a gente estava morando em Capão ainda. Daí, em 2013, não estava tão fácil a coisa, a gente disse, quer saber, vamos encarar e vamos abrir uma ótica. Vamos juntar o dinheiro que a gente conseguir de um acerto com as empresas e vamos botar uma ótica em Tramandaí. E a gente alugou uma salinha ali do... Como é que era o nome do Rafael? Rafael Streit ali. Do lado do... ali no centro, Na frente- Fernanda Amaral. na Fernanda Amaral. Uhum. A gente alugou uma lojinha pequenininha ali, pá, foi ali, negociou com ele e comprou as mercadorias e botou uma loja ali na época. Eu juro que na época, quando a gente colocou ainda, eu fui bem descrente, assim, sabe? Eu tinha muito medo, porque, como é que nós vamos viver só disso? Eu Isso tava... aqui é 14 anos. 2013, isso, faz 13 anos. 13 anos fez esse ano, né? Daí a loja era pequenininha, a gente trabalhou uns 2, 3 meses, só eu e ela. Daí a gente fazia promoção, a gente tentava negociar, passa que o cliente entrava só nós atendendo, daí a coisa começou a fluir, começou a fluir. A gente tentou democratizar o óculos, que na época era muito fechado, assim, o pessoal, as óticas não faziam promoção, as óticas não tinham panfleto, ninguém queria fazer nenhum tipo de oferta. Daí, Era, só te interrompendo, como pode o mercado mudar muito, né? Óculos era uma coisa caríssima. Quem precisava usar óculos, meu Deus, tinha que parcelar em muitas vezes, tinha que. Era muito acima o valor, é assim. que o óculos era elitizado na Era época, né? elitizado. O pessoal tinha que comprar, tinha ótica aqui, tinha ótica em Osório e era elitizado. Era uma coisa assim que o cara já entrava sabendo que ia sair com mais caro. Era elitizado tanto a consulta, que tinha que, o custo era alto, quanto o óculos, né? Daí, eu me lembro que no mesmo ano, daí em agosto, no mesmo ano, apareceu a oportunidade, daí a coisa começou a fluir, começou a dar resultado, apareceu a oportunidade de abrir uma ótica em Capão. A gente foi lá e abriu uma ótica em Capão, daí, no mesmo ano, em agosto. Daí ali a coisa começou a fluir um pouco mais tranquila. Só que daí a gente fez naquela animação de empresário, a gente pegou e disse, eu fiz o meu técnico em ótica, que eu não tinha na época, eu fiz também em 2013. Daí a gente disse assim, vamos botar, a gente com a ótica em Capão, apareceu a oportunidade de comprar uma ótica em Guaíba, ofereceram pra gente na época. A gente foi lá e comprou. Apareceu a oportunidade de abrir uma ótica em Portão, a gente foi lá e colocou. Ali nós E apanhamos. tinha 4 Nós lojas. já tivemos 5. Daí a gente abriu mais uma em Tramandaí na época depois. A gente chegou a ter 5. Ali a gente descobriu que menos é mais. Ali a gente teve que, passou uns anos, a gente teve que dar uma pisada e dizer assim, não tem empresário que consiga a cabeça para tanta coisa. Porque é uma coisa que a gente discute muito, principalmente no comércio, quem trabalha mais no comércio, na praia, ainda mais agora, do jeito que está o mercado, é que a dificuldade de mão de obra é muito grande. Então, o que acontece? Na minha época, para te ter uma ideia, quando eu era gerente, eu era vendedor da Serra de Diamantes. Aparecia a oportunidade de ser gerente. A minha geração tinha 5, 6 pessoas querendo ser gerente. E querendo ser gerente antes de receber para ser gerente, né? Hoje, se tu levantar a lebre de querer ser gerente, é raro o funcionário que queira ser gerente, entendeu? Eles correm ao contrário. Não Mesmo que tu querem pague antecipado. responsabilidade, né? Não querem aquele compromisso. E mesmo que tu pague antecipado, mesmo que tu diga, não, mas eu vou te pagar antes de tu provar que é bom funcionário, não adianta. Eles não querem o compromisso, porque ele tem que ter compromisso, né? Pagar comissão hoje é muito difícil, ninguém quer ser comissionado. O pessoal quer receber fixo. Mas eu quero o meu garantido, senão não adianta. Como é que pode, É né? uma barreira de mercado para o empresário hoje, entendeu? Para o empresário que quer ter, É principalmente um no gargalo. comércio. É uma barreira de mercado. Eu fico imaginando que aqui Tramandaí agora abriu esse monte de mercado e como é que eles estão fazendo para contratar gente também. Porque não tem. As pessoas escolhem os horários, né? Os funcionários estão escolhendo os horários, vão trabalhar quando dá. É uma Mas isso, geração que busca muito mais qualidade de vida, que é o que a gente vai falar, mas eles não têm também, parece que não tem uma ambição que a gente tinha, né? De querer montar um negócio, crescer na vida e, né, ter mas uma daí, vida tipo, mais confortável. a gente pensa que é litoral, mas não é litoral, porque eu já tive loja em outros lugares e era igual, entendeu? Não é litoral, é geração. Sim. Entendeu? A gente tem que aprender a se adaptar com a geração nova e tentar tirar o melhor deles. Daí a gente abriu, a gente reduziu, fechou, ficou com 2 lojas. Ficamos com Tramandaí e fiquei com Capão. Daí, na época, em 2018, não, 2016, quando nasceu a minha segunda filha, eu fui fazer o técnico de optometria, me lembro, lá no Itajaí, no Filadélfia. Daí me formei em 2019. Daí não achei o bastante ainda. Daí foi eu e a Patrícia se formou também nesse mesmo curso.
A gente foi lá para Canoinhas, que é onde tinha o único curso de bacharelado do Brasil de optometria. Foi lá, ia uma vez por mês Explica para para lá. nós o que é optometria. Optometria, tu imagina assim, ó, a diferença entre o oftalmologista e o optometrista. O optometrista, ele é preparado para fazer tudo sobre a parte visual da pessoa. Por exemplo, a gente consegue detectar qualquer tipo de dioptria seria o grau, a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, e a gente consegue passar a receita para óculos. E a gente é especialista nisso. É uma faculdade inteira focada nisso, entendeu? São 5 anos focados só nisso. E no meio do curso a gente tem como identificar a patologia. Só como a gente não é médico, a gente não pode diagnosticar a patologia. Igual do oftalmo. Igual ao oftalmo. A gente A não gente pode tem que tratar a encaminhar. patologia. Então, no meio do exame, a gente faz tudo o exame, faz fundo de olho, que é para ver patologia, a gente faz as perguntas básicas. Se tiver patologia associada, mesmo que não esteja atrapalhando a visão, a gente encaminha. O paciente não pode pegar a receita de óculos, vai ter que procurar um oftalmologista para tratar a patologia. Agora, se é questão só de óculos, a gente entrega a receita e o cliente faz o óculos. É assim que funciona a optometria. No mundo, hoje no Brasil está bem aceito. Até uns anos atrás, a optometria era vista como clandestina. Mas daí entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que diz que o optometrista bacharel pode trabalhar. Entendeu? Técnico não pode mais, proibir, mas o bacharel pode trabalhar. Porque tem são 5 anos de estudo, de preparo só focados nisso. Só focado nisso. O cara não vai fazer 5 anos de faculdade e vai passar a receita para uma pessoa que está com uma doença que pode deixar cega amanhã, entendeu? Porque essa é a preocupação, entendeu? A preocupação é que, porque no fundo de olho que a gente trabalha ali, que a gente identifica, a gente consegue identificar se o paciente tem hipertensão, se está fazendo mal, se ele tem diabetes, várias alterações que tu encontra no fundo de olho. É o primeiro aviso que dá. No mundo todo, a optometria é considerada a primeira barreira contra a cegueira, e inclusive na atenção primária. Ou seja, todo mundo passa lá pelo médico e depois passa para um optometrista porque ele consegue identificar coisas que o médico não consegue identificar no fundo de olho, entendeu? Sim. Só que aqui no Brasil isso era mal visto. Ainda é um pouco mal visto, porque até por isso que eu fui fazer medicina, porque a medicina ela meio que trata todo mundo que não é médico como se fosse tivesse fazendo um serviço acima daquilo, porque esse seria aquilo exclusivo para médico. Existiu em 2013 até uma lei que eles tentaram colocar, só que ele foi vetado pela Dilma na época, em que o optometrista só poderia existir se trabalhasse com médico. E não era só optometrista, eles queriam botar optometrista, psicólogo, fisioterapeuta, tudo estava no mesmo Todo saco, mundo entendeu? tava. Daí passou pelo Congresso, mas chegou, que chama dos vetos, chegou a Dilma lá vetou e o Congresso não derrubou o veto. E depois veio em 2022, vai fazer 3 anos agora, que foi o Supremo Tribunal Federal jogou uma DPF lá e disse que o optometrista bacharel pode trabalhar livremente. Fazer. E aí a tua escolha por medicina, porque claro, né, por mais que tu saiba da tua vocação, do teu conhecimento, do teu estudo, que tu fez 5 anos, mas tu enfrentou alguma barreira, tipo, ele não é médico. Sim, a gente enfrenta até hoje. Né? Sim. E aí por isso tu A buscou a pergunta que ele medicina. fez é a pergunta que todo Todo mundo mundo faz, O que faz só um que muita optometrista? gente ainda assim não entende. Sim. E eu entendo as pessoas, porque se tu imagina, tu vai lá pagar uma consulta pra mim, tá? Tu pagou R$ 120 para um optometrista. Vai chegar no final da consulta e dizer, cara, tu vai ter que procurar um médico. Eu me sentiria no lugar do paciente estranho. Sim. Então, por que eu fui atrás de mais coisas? Eu vi que só o técnico não dava. Eu fiz o bacharel, eu disse, eu tenho um limite como bacharel também. A hora que eu me formar em medicina, aí eu vou poder tratar aquilo que eu já sei o que ele tem. Tá, eu vou fazer uma pergunta óbvia, mas eu vou fazer, né? Vai ser a tua especialização oftalmologia. Aí tá, eu pretendo. Mas a questão é a seguinte, eu vou me formar com 50 anos. Entendeu? Eu precisaria fazer a prova de residência e mais 2 anos de especialização para poder ser oftalmologista. Pode ser que dê tempo, pode ser que eu queira, pode ser que lá no final, quando eu me formar, eu esteja com vontade de fazer. Mas hoje não é aquilo. Hoje eu quero terminar a medicina e me formar médico. Aí sim, com médico, optometrista, eu posso concluir o atendimento do meu paciente inteiro. Entendeu? Independente de fazer oftalmologia. Independente, porque o médico hoje no Brasil, o médico é generalista, então eu só não posso me dizer oftalmologista, mas eu posso fazer tudo como médico. Sim, tu vai ser um cirurgião geral, digamos assim. Não. Tipo, nem clínico geral, porque também é especialidade. Eu vou ser médico. Médico. Ninguém pode dizer, tu tá exercendo medicina legal. Nunca. Mas tem o CRM. Isso. Eu só não posso chegar lá e dizer, botar na minha clínica lá, oftalmologista. Não posso. Mas Eu posso botar optometrista. Isso que tu falou agora, vou estar com 50 anos, 52 anos.
hoje, a gente falou num programa passado entre mulheres que os 50 são os novos 30. Não é que sejam os novos 30 ou 40, mas que as pessoas estão buscando, né, Dani? Saúde, qualidade de vida. Então, hoje, tem muita coisa que não se fazia. Antigamente, com 50 anos, as pessoas já eram quase aposentados, senhores, e as pessoas hoje inventam, se reinventam e buscam novas carreiras com 50 anos. Isso muito consequente do que as pessoas vêm se cuidando, né, Dani? E aí, esses dias na academia, o Daniel falou uma coisa muito impressionante, assim, que hoje a maior riqueza das pessoas é o corpo, assim, a saúde, né? Na verdade sempre foi, né? Só que agora que as pessoas estão se dando conta disso aí, né? E estão gostando, né? O próprio tomar água. Uns anos atrás ninguém tomava água. Eu vejo pela academia, era um bebedorzinho com os copinhos de plástico. Hoje tá todo mundo com as suas garrafas, todo mundo chega na academia com garrafa de água. Nas academias, Então né? já mudou também até essa parte, né? Na academia em Tramandaí. Alimentação, E tudo. a academia já virou remédio também, É, na né? academia em Tramandaí, quando eu vim pra cá, tinha uma. Até porque a te vida. academia, Te vida. a academia quando eu era adolescente ali, gurizão, era estética pura, né? Era Só só via pros cara marom... forte. só pros via cara marombeiros. forte. Hoje não, cara. Hoje todo mundo pode ter acesso. Né? Lá na academia a gente tem um cadeirante que treina lá e treina pesado igual todo mundo. Entendeu? Não tem. Porque, Não assim, alivia pra ele. o Dani, Né? 50, o Dudu, 50 também. Mais que o Dani. Um pouquinho, né? E olha aí, né? Então, assim, hoje em dia, a gente pode recomeçar em qualquer idade, desde que tu estejas com a tua saúde, né? Se sentindo apto àquilo. Sim. Eu virei a chave com 45. 45. Sempre Porque tá agora em tempo. Sempre o tá em tempo. Eduardo, ele é um atleta, né? Ele corre, e ele esses dias também disse uma frase muito boa. Agora eu sou obrigada a correr sempre, porque as pessoas só me perguntam de corrida. Eu até com vergonha de dizer que não vou correr. É um incentivo para seguir. Como é que foi essa virada de chave para ser um atleta e para ver, assim, não, vou começar a investir nessa vida Eu mais tinha uns saudável? 30 e poucos anos e o pessoal da loja se reunia para jogar um futebolzinho no final de semana. E eu nunca joguei nada, sempre fui um perna de pau, mas sempre acompanhava, depois eu fazia o galetinho, aquela coisa, né? Aquela resenha. Aí eu fui correr com eles na quadra, correr para jogar, né? Foi 5 minutos de jogo e eu me atirei na grade, assim, não tinha mais ar para respirar, eu achei que eu ia morrer ali mesmo. Sabe? Na época eu fumava e tinha toda uma questão, sabe? E eu falei, eu tô muito novo para ter esse tipo de vida, né? Esse sedentarismo, essa falta de... Não conseguia amarrar um tênis, sabe? Aquela coisa, tinha que me organizar para puxar. Eu falei, não é isso que eu quero para mim. E aos poucos, eu sempre gostei de surfar também, assim como o Daniel. Quando eu vim pra praia, eu larguei o surf. É meio... Tu veio pro litoral e É lá meio, abandonou. é meio antagônico assim a coisa, mas é por quê? Porque eu me envolvi tanto com loja e veio um filho atrás do outro, tu conhece, eu tenho 5 filhos, né? Então a gente meio que se envolve assim demais com as coisas e eu não conseguia tempo para ir surfar, eu não me sentia à vontade de largar as coisas e surfar, não me priorizava talvez. E depois dos 45, quer saber de uma coisa? A vida é minha e só tem essa e eu vou atrás do que eu gosto de fazer e vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, com responsabilidade, mas eu vou fazer. Então, sempre que dá um tempinho, eu me priorizo, não deixo ninguém de fora dos meus planos, da minha vida e tal, mas eu faço as coisas que eu gosto. Tá dando Surfar, certo, correr. tá dando certo. Olha aí. E Dani, tu veio pra praia já para surfar e continuou, consegue surfar, consegue praticar da forma, porque as pessoas pensam assim, quando eu estudava fora de Tramandaí, as pessoas diziam para mim, como é que tá o mar hoje? Gente, eu nem passei pela beira-mar, eu moro do outro lado da cidade, não sei, a gente não vai à praia, a gente trabalha, faz um monte de coisa. E conseguiu com essa qualidade de vida que tu queria. O Dani sempre morou perto do mar, né? Que tu também buscou Sim, isso. sim. Tu consegue ter essa qualidade, praticar o teu surf? Já foi mais, né? Na verdade, hoje a gente dá umas escapadas, né? Até porque, como falava o Gutierre, nosso amigo Gutierre, Sim. da roda da vida, né? Tem momentos que tu vai estar ali e tu vai ter que recuar outros, né? Sim. Tem momentos Priorizar que tu vai outras cuidando dos coisas. teus filhos, vai ter que tirar o teu lazer, né? Vai ter que agora mudou, inverteu. Agora Eles pode ter estão um pouquinho mais de crescidos, lazer. Eles cresceram. E isso na vida, eu acho que para todo mundo é assim, né? Eu tô numa fase também que meu filho adolescente tá estudando, tá morando fora. Então eu tenho que dar essa atenção, tenho que preparar ele, eu recuei um pouquinho,
né? Sinto falta de estar com meus amigos aí. Eu não tô aí no final de semana, eles estão tudo reunidos aí. Eu sinto essa Surfando. falta, né? Mas quando a gente consegue, a gente se reúne. É o Dani que me puxou então, de quando a volta gente pro surf, consegue- porque eu tava um tempo meio parado também. Ele me botou na cabeça que eu tinha que voltar e tamo... E essas aí. viagens que vocês fazem é internacional, e aí o Dudu já aproveita, vende seguro viagem para todo mundo. Todo mundo, Não, é todo mundo. interessante isso aí. Todo. Tem amigos que o Dudu conheceu através de mim ali, que também fizeram seguro com ele. Olha Que hoje são clientes. Que É, hoje são clientes do Dudu. é São network, amigos e né? são clientes. Amizade, relacionamento vira network. Com toda certeza. Tu sabe que eu sempre falo aqui, não é porque o Daniel tá aqui, mas já falei para ele, já falei no ar e sempre falo nos eventos que eu vou. Quando eu precisei me reinventar na minha carreira, eu malhava lá na academia do Dani, lá no outra academia ainda. E eu me reinventei, né? Voltei a atuar, né, como jornalista, como assessora de imprensa de comunicação. E aí eu disse, Dani, tô fazendo isso e tal. Eu tenho uns clientes para te indicar, Fê. E ele me indicou os meus que estão comigo até Interessante, né? hoje, né? E são amigos. E aí a gente começou uma relação profissional e depois teve uma relação de amizade. E aí a gente segue, né? Porque o networking faz isso, assim, né? E aí, obviamente, o Daniel tem uma credibilidade, né? O Eduardo tem, tu também tem. E aí as pessoas, o Daniel não iria me indicar alguém que não fosse de confiança. Não vou passar um cliente pro Dudu que eu não sei que, né? O Dudu da mesma forma, não vou indicar um aluno lá pro Dani que é um aluno mala. Então, esse networking, ele fortalece muito a nossa região. E tem alguma diferença, assim, Wendel? Tu que tem loja em Tramandaí, Capão da Canoa, são pouquíssimos quilômetros de distância, mas tem uma barreira, né? Tem uma diferença. Como é que é? Conta um pouquinho para O nós. público de Tramandaí é bem diferente do público de Capão. Primeiro porque eu me criei em Tramandaí, tudo fica um pouco mais fácil aqui, né? A minha família até é pequena, mas a família da Patrícia está aqui há anos, então ela conhece meio mundo aí. Então, até abrir o negócio foi mais fácil para nós aqui. Mas em Capão eu trabalhei de gerente anos noutra empresa lá. O público de lá pensa diferente do público daqui. O público daqui é mais bairrista, é um público mais tranquilo. É um público que gosta de comprar do que é daqui, né? Porque o público daqui era muito ligado ao Osório. Então, quando começou a abrir as empresas aqui, o público gostou de comprar aqui, né? E eles gostam de ver o povo daqui crescendo. Não que Capão não goste, mas Capão não é tão bairrista quanto... Até porque muita gente mais de fora do que Tramandaí, entendeu? Tem o público que é interno de Capão, por exemplo, o público que mora na cidade lá, mas eles não têm a mesma visão. É muita gente que veio há pouco tempo, ou muita gente que está há muito tempo lá, mas trabalha no meio das pessoas que chegaram agora. Então, eles têm um comportamento diferente relacionado ao mercado lá. Eles não são apaixonados por empresa nenhuma, pelo menos não é o que a gente nota, entendeu? Sim. Mercado é muito cíclico, troca, até mercado, que eu digo, supermercado troca bastante. Teve mercados grandes que fecharam, outros que abriram. Há empresas que abriram, outras fecharam. Tem as empresas locais que estão fortes ainda, mas tem muitas que também tiveram que fechar as portas lá. Então, é um mercado que é voltado para a construção, né? Sim, Capão, é principalmente, né? totalmente nichado, né, num ramo de construção civil, de desenvolvimento, e eles têm uma disputa muito grande ali com Xangri-Lá, né, que é do ladinho ali, então, e Capão não tem os mesmos recursos, a mesma arrecadação que tem Xangri-Lá, então tem essa comparação também entre eles estão sempre tentando buscar, mas a gente sente que é diferente de Tramandaí, assim, que a gente conhece as pessoas, tu sai na rua, no comércio, tu sabe quem é o dono. Muitas vezes a gente até nem diz assim, vou lá na Caixa de Seguros, não, vou fazer o seguro com o Eduardo, né? Não tem o nome da tua empresa é secundário, é o nome da pessoa aqui em Tramandaí. Vou lá na ótica do Ender, vou lá na Pati fazer, né? E aí, como é o nome? É lá na Foco e tal. Mas as pessoas compram aqui em Tramandaí de pessoas, né? Fazem negócios com as pessoas. Vou lá na academia do Dani. Tanto que, olha que branding bacana, né, Dani? Tu botou o nome da tua academia com o teu nome. Sim, né? foi uma ideia também. Para ter uma referência, assim. Né? O Eduardo Pelo botou estilo o da teu academia, sobrenome. né? Ter essa referência, né? Pelo nome, né? Então, assim, É. como é que a pessoa que tem o nome na sua fachada, o nome na sua porta, o sobrenome da sua empresa, como é que tu não vai prestar um serviço de qualidade? Como é que tu não vai prestar um serviço sério? Como é que tu não vai se dedicar? Né? Então, a gente que mora aqui no litoral, eu nasci aqui em Tramandaí, cresci aqui, então a gente vem aí ao longo dos 40 anos de vida que eu tenho, acompanhando o desenvolvimento da região, mas isso a gente não perdeu. Obviamente, a gente cresceu muito, a gente desenvolveu muito, muitas redes vieram, se instalaram aqui na nossa região, isso gera emprego, gera oportunidade, gera impostos, mas a gente também sabe de todas as dificuldades que o litoral tem,
e que a gente precisa crescer. Então, esse nosso grupo do Melhores do Ano, ele tem esse objetivo, assim, que a gente reúna as empresas, as ideias, que a gente consiga levar para o poder público realmente algo documental, vai sair depois de todos esses podcasts, até foi uma ideia do Thiago Cury, que a gente documente algo que a gente visa, o que a gente espera de Tramandaí nos próximos 5 anos, o que a gente pode fazer enquanto empresários para que a gente consiga que Tramandaí cresça e desenvolva um pouco mais. O Wendel falou há pouco da questão de trabalho, que a gente tem pouquíssima mão de obra aqui na cidade. As pessoas não querem mais trabalhar, essa geração que está crescendo aí dos nossos filhos, Isso é geral, né? não querem, né? Não é aqui na região, também é geral. Mas o que a gente pode fazer? Como é que será que a gente que tem que se adaptar? O que vocês pensam disso, assim? O que a gente pode fazer para contribuir com esse desenvolvimento? Mas o que a gente pode melhorar também enquanto empresário para acompanhar essas novas tendências, né? O que vocês pensam sobre isso, assim? O que a gente pode fazer para o nosso litoral desenvolver mais, mas ao mesmo tempo a gente melhorar para que isso aconteça? Sabe que foi meio na sorte, mas talvez sirva como uma ideia até para reflexão e para usar realmente como uma referência, vamos dizer assim. Eu, quando montei o meu negócio, foi 2017 para 2018, antes da pandemia, né? E eu já tinha uma ideia de montar um negócio no digital. Então, eu gostaria muito de trabalhar sempre assim. Hoje, 99% dos meus negócios são pautados no WhatsApp, né? Eu não tenho uma sede... Tenho sede fixa, mas não tenho uma sede aberta, com portas abertas, com uma loja, com fachada. Nós temos hoje... Somos em 4 funcionários, né, comigo, e nós temos uma filial em Itajaí também, e tenho corretoras que fazem Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Então nós temos uma rede assim de colaboradores, todos no seu home office, né? Claro que cada setor de mercado, cada ramo de atividade, isso pode funcionar como também uma ótica vai trabalhar home office. É complicado, né, Wendel? Né? Uma academia home office só fazendo atendimento até existe, mas também talvez não consiga agregar tanto valor, né? Então a gente conseguiu fazer esse formato e eu não cobro horário, eu não cobro, eu cobro resultado. Tá? Produtividade e resultado. Então, tem os relatórios que eu acompanho e tal, aqui tu tá me devendo isso, ali tá legal. Pode faltar hoje, pode fazer outras coisas, não tem problema nenhum. A gente não pode deixar o cliente desatendido, sempre tem que ter alguém no plantão ali, né? Por causa de algum sinistro e tal, né? Mas a gente tem uma certa liberdade de horário. No meu negócio funcionou. Talvez essa ideia funcione em alguma parte, assim, administrativa e tal, de outros ramos de negócio. Mas para mim tá funcionando bem. Funciona bem. Não, e é uma tendência crescente do home office, que a gente vai acompanhando o mercado, e é uma crescente. Hoje eu também na agência tenho gente que trabalha comigo no Brasil inteiro, né? Não só aqui. E quando chegou a pandemia, nós já estava prontinho. Não, estava prontinho adaptado. Já. E é isso que eu ia te perguntar, Dudu. Na pandemia, tu não sentiu o impacto da pandemia? Ou as pessoas começaram a se preocupar mais com vida? Cresceu o teu negócio durante a pandemia? O meu negócio ele vem crescendo gradativamente, assim. Sim. A pandemia eu estava ainda iniciando. Então eu não tenho muita referência, né? Mas ele continuou crescendo na mesma proporção que ele vinha e vem crescendo, né? Então eu não tive quando teve os alagamentos em Porto Alegre também, a gente teve atendimentos, tivemos casas, prédios e carros submersos e tal, que a gente atendeu, e ali sim eu tive uma grande procura depois para seguro residencial, com alagamento e outras coisas que surgiram da preocupação por causa desses eventos extremos que a gente vem passando, né? Sim. E eu quero te perguntar, porque é uma coisa que a gente sempre fala que assim, o teu negócio é um negócio tipo o meu, a gente tem que estar 24 horas ali online. Vocês têm um rodízio de plantão, alguém fica final de semana, tu sempre fica, como é que vocês fazem isso para o Dudu poder sair, surfar tranquilo, ficar lá 1 hora e meia, sem ficar refém do celular? Sim, a gente compartilha o WhatsApp, né? Então, quando eu não tô, eu sempre deixo alguém, fique dando uma olhadinha aí, se aparecer alguma mensagem, aí tu atende, faz favor e tal. Porque eu sou uma pessoa, assim, se eu bato o carro, se alguém bate no meu retrovisor, eu só ligo pro meu corretor, eu não quero nem saber. Liga pro 0800, eu sei que é 0800, eu não sei ligar pra essas coisas, tem que falar. Resolve pra mim, por favor. Deve ser assim a tua relação com os teus clientes. Na hora também. De um sinistro, na hora de vamos falar sobre o seguro de auto, né? Que é o seguro que mais
tem assim no mercado. A pessoa está fragilizada, está nervosa, não sabe nem o que fazer naquele momento, porque só lembra de ligar para o corretor. Como é que eu vou deixar a pessoa fragilizada emocionalmente ou fisicamente até? Pode ter acontecido algumas coisas Sim. graves aí que a gente tem acompanhado, à mercê de um 0800. Então, eu faço questão sempre de eu abrir o sinistro, de eu dar o atendimento. Se não é eu, vai ser alguém da minha Alguém da corretora equipe. que vai atender. Eu sempre ligo pra trocar o pneu. Ai, que feio, mas o que eu posso Já me salvou umas 2 vezes. trocar o pneu? Dani, lá na Daniel Gomes, né? A gente fala muito de networking, de relacionamento, mas a gente falamos aqui com o Wendel desses novos 50 anos. Mas lá na Daniel Gomes tem um diferencial que a gente não falou ainda, que não é só a saúde do corpo, né? É a saúde da mente, assim. O Daniel, ele acorda 5 da manhã? 5 da manhã, e Justamente. ele já acorda num astral, numa energia diferente de todo mundo já, uma energia muito elevada, porque tu incorporou isso como uma missão de vida, né, como um propósito realmente, de não é só tu ir ali fazer, passar o treino da pessoa, não, tu também precisa cuidar da saúde mental das pessoas, né? E aí tu sente quando o teu aluno não tá bem, e aí tu vai com uma brincadeira, tu vai com um abraço, vai com uma palavra de incentivo. E isso eu acho que é um dos maiores diferenciais também da Daniel Gomes. Muda bastante, né? Essa interação, né? O professor-aluno não ficar muito essa barreira. Eu te passo o peso, tu faz, me devolve o peso e termina o treino, tchau, foi embora. E eu também faço esse trabalho mental, né? Porque a gente tem uma tendência a reclamar, né? Eu acho que todo mundo tem uma tendência a reclamar. Parece que é tudo mais fácil, né? Se é uma pessoa mais negativa, parece que tu acredita mais numa coisa que não vai dar certo, uma que vai dar certo. Então tu tem que estar sempre lutando com a tua mente também, com a tua cabeça. Tem que acordar, já agradecer que tu está indo trabalhar, que tem um lugar legal, né? Que tu vai frequentar, que vão ter pessoas que vão chegar ali, que tu vai conversar, que tu vê diariamente, né? Tem pessoas com muitas histórias ali. Tem gente que chega às vezes triste, a gente chega feliz, a gente chega cansado. Então são muitas histórias que acontecem ali, né? Não são só treinos. E o Daniel, ele tem a receita do sucesso, porque ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Então, a pessoa que gosta do que faz, já chega com uma outra energia no local de trabalho. E é assim que ele chega sempre, todos os dias na academia. Todos Impressionante, os dias, é. né? E já faz Mas é uma cafezinho. troca, né? Isso aí é uma troca. E tu vai contagiando as pessoas, elas vão mudando também. É. Quanta gente eu vi mudar ali, sabe? Às vezes chega meio Teve emburrado, uma meio... senhora que eu chegou ali uma vez, eu fiz um teste com ela, ela chegou meio com a sisuda, assim, sabe? Eu vi que ela não tava legal. Eu fui lá e dei um abraço nela. Eles vêm aqui, me dá um abraço. Não perguntei nada, só dei um abraço nela. Quando eu larguei, ela era outra pessoa, cara. Entendeu? Às vezes é isso aí que falta, né? Fora. Às vezes tu não tem que estar em sensibilidade, casa, né? entendeu? Essas coisas às vezes não acontecem fora. Então tu vai num lugar que tem isso aí, tu não sai mais dali, né? É verdade. Nunca São mais. pequenos detalhes, cara. São pequenos Né? detalhes. Não, e a DG tem isso, assim, de estar atenta aos detalhes, né? De sempre estar buscando algo a mais, buscando um diferencial. E eu acho que isso que as empresas precisam fazer hoje. A gente tem no marketing uma nova tendência, que é o desmarketize-se, né? Todos os melhores profissionais do mundo em marketing, depois da pandemia, e vieram muitos estudos, que a gente não pode mais ser algo com inteligência artificial, com esse mundo tão tecnológico, as pessoas estão esquecendo desse contato, né? Se afastando. Se afastando. Então a gente vem num processo de humanizar as relações, né? A gente pode fazer um treino em casa. O Dani na pandemia fez muitos vídeos, gravou, adaptamos, tivemos que nos adaptar. Mas não tem nada melhor do que tu pensar em ti, se priorizar, como o Dudu disse. Prioriza um minutinho ali, um horário do teu dia pra ti e vai lá na academia, porque não é só tu ir na academia. Tu encontra o Daniel, tu encontra outras pessoas, tu faz negócios naquele ambiente. Tem uma outra visão da tua vida, né? Então, As pessoas precisam, né? Estar sempre se relacionando, assim, né? Verdade. E as pessoas no ambiente certo, elas podem crescer ou regredir. O ambiente muda. Né? O que o Dani disse, assim, o copo tá meio cheio ou meio vazio, tu vai escolher a tua metade ali, né? Tu vai escolher o que tu... E esses dias eu disse para uma amiga minha, nós tínhamos um evento, um aniversário dela de 40 anos e era ao ar livre. E ela, amiga, 50% de chuva. 50% de chuva, mas e o 50% de sol? Tem que olhar por um outro ponto de vista, né? E aí não choveu. E ela disse assim, ó, Fernanda, não choveu, amiga, era 50% de sol.
tu só pensou na chuva, tu só olhou 50% da chuva, a gente pegou 50% do sol. Então, tu tem que tornar as tuas relações e o teu meio vai influenciar, né? Então, assim, as nossas empresas estarem preparadas, o Wendel disse ali das pessoas. A gente tem que capacitar pessoas para que elas. Porque tu não pode estar sempre lá, agora tu tá numa rotina que tu tá sempre estudando e tu tá sempre buscando melhorar, porque tu é um apaixonado pelo que tu faz. E aí, tu tem que capacitar os teus colaboradores a terem a cultura da tua empresa, que é o atendimento bom, é ter o diferencial, é olhar para os detalhes, é ter a dedicação, é ter o compromisso. E como é que vocês fazem isso nas empresas de vocês? Como é que hoje funciona esse fluxo? Porque a gente parece que tem que estar sempre constantemente motivando pessoas. Né? Não, a motivação tem que ser diária. É, na nossa época, pelo menos quando eu era mais jovem, quem tinha que se motivar era a gente, não vinha nada de cima para baixo, né? Eu me lembro que eu trabalhei anos como gerente, a gente tinha, cada loja tinha, era diferente porque dependia muito do gerente que administrava a loja. Hoje não, hoje as empresas, a tendência é estar o tempo todo motivando da maneira que seja, entendeu? E hoje não, e por incrível que pareça, a motivação não é só dinheiro, mas antigamente tu dizia, vou te pagar mais. Não resolve mais pagar mais. Eu tenho funcionários ali na ótica, por exemplo, que tá há 6, 7 anos comigo ali. E eu fico feliz que estão junto, sabe? Eu fico feliz. Ao mesmo tempo que eu também gosto de alguns que saíram e montaram seu próprio negócio, que eu também acho bacana, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que estar sempre tentando conseguir algo mais. E é sinal que a gente conseguir inspirar alguém a conseguir alguma coisa a mais. Só que a dificuldade hoje, na verdade, que a gente encontra, por exemplo, eu tive que esse último ano agora foi um ano difícil, por tudo que aconteceu na nossa vida, pela faculdade, por tudo mais, foi um ano complicado. E a empresa tinha ficado meio de lado. A gente não conseguia dar conta de eu ir para a faculdade, mais a doença da parte, mais isso tudo junto. Daí disse, a empresa ficou de lado e as vendas começaram a cair. A gente não conseguia ficar o tempo todo em cima. Eu tive que agora em maio, junho, eu tive que chamar meu irmão, conversar com ele, negociar com ele, para ele vir trabalhar comigo. E aí sim a coisa começou a melhorar, entendeu? Porque daí era uma visão da gente lá dentro. A meu guri também voltou agora do exército, voltou, tá trabalhando lá. Então são... Daí tá lá mais tempo o dono dentro. Porque o funcionário, o que que acontece? Eles se dedicam, os que eu tenho lá são fantásticos, tanto aqui quanto o Capão. A guria de Capão também trabalha uns 8 anos lá. Mas a pessoa, a gente mesmo como dono, a gente, se a gente ficar muito tempo dentro da empresa, por isso que é bom de vez em quando, a gente fica míope, a gente não enxerga o que está acontecendo lá dentro, entendeu? Então, por isso que o dono tem que ter a capacidade, o dono ou o gerente, de sair de dentro do negócio e tentar captar o que está acontecendo na volta e depois voltar. E o ramo desde 2013, pelo menos o meu ramo, né, de 2013 para agora, mudou muito. Em 2013, que nem eu disse, eu abri a ótica ali e ninguém fazia promoção. Hoje, só em Tramandaí, o que tem de ótica, inclusive de franquia, redes grandes de ótica, que bota a gente na rua, tacando na calçada, que faz essas coisas tudo. Então, mudou muito, entendeu? Antes eu não entregava nem panfleto, hoje tem na sinaleira, tem divulgação na internet, tem tudo. Então, a gente tá conseguindo se ajustar à nova realidade, que hoje até o ano passado, se tu entregasse panfleto, tava resultado. Esse ano o panfleto é lixo. Carro-som, até uns anos atrás, nossa, pá, que legal botar carro-som. Hoje tu até meio que suja teu nome botando um carro-som na calçada. Ninguém quer ouvir aquilo ali fazendo barulho, entendeu? Então a gente tem que ir tentando ajustar, tentando fazer. Hoje a gente usa muita ferramenta, porque 99% das pessoas estão ligadas nisso aqui, entendeu? A gente tenta usar a ferramenta em cima disso ali, trazendo que se torne interessante para a pessoa estar ali, entendeu? E que ela queira vir lá. Por isso que esse tipo de evento, inclusive, é bom porque não capta só, por exemplo, a gente fala em network entre a gente, entre os empresários. Mas não é só entre os empresários, tem os funcionários dos empresários, tem os amigos dos empresários, os amigos dos funcionários dos empresários, né? Querendo ou não, quem trabalha mais tempo dentro de cada empresa, que nem o Daniel, que trabalha nas outras empresas ali, que eu me lembro que no evento lá tinha a LG Alimentos, que tem bastante funcionário. Ali o Borelli tem bastante funcionário também, que agora está fabricando Santa Fé móveis, Carnes tem mais de 80 funcionários. Muitos entraram em contato com a gente depois, até por causa da promoção que a gente fez lá de fazer a doação, de fazer a consulta e mais o óculos, pá. E tu vê, aquilo ali gera uma quantidade gigante de clientes. Até um ano passado a gente tinha um rapaz que ia na rua captando cliente, entendeu? Para ir lá, consultar. Fazer leads na... Isso, era um lead manual. Funcionava bem até um tempo. Daí acontece o quê? As pessoas hoje em dia, elas não querem mais nem ser atacadas na rua, porque elas andam com a cabeça baixa com o celular na mão. Então, quando tu ataca, elas ficam nervosas, elas não querem dar atenção. Então, a gente teve que mudar e mostrar que tá aqui a ferramenta, entendeu?
Então são coisas que a gente está vendo que o mercado está mudando. E eu acho, na minha opinião, que na praia o que tinha que tentar melhorar, na praia eu digo, não é só na praia no geral, né? Mas às vezes eu vejo os empresários pensando muito em investimento, que o poder público tinha que fazer algo diferente. Eu concordo, o poder público podia ajudar mais. Mas eu acho que se nós tentar capacitar mais com gestão o nosso funcionário, as coisas iam ficar mais fácil. Mas com gestão, porque funcionário para trabalhar tem bastante, entendeu? Mas que saiba gerir um negócio, que saiba ajudar o proprietário, não tem poucos. E para isso eles têm que aprender como fazer, porque senão parece um bicho de sete cabeças. Eles vê o Wendel, eles vê o Daniel acordando 5 da manhã, bah, eu não quero acordar 5 da manhã. Eles vê o Wendel indo para a faculdade todo dia, voltando, ficando longe da família. Ah, mas eu não quero isso para mim. Eles querem algo que seja agradável. E como é que tu vai vender o agradável se eles não conseguem entender que dá para chegar a esse ponto, entendeu? Eu acho que é isso que falta o mercado, principalmente para conseguir trazer mais funcionário para a empresa, eles entenderem que tudo isso é possível. E que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Não, a parte que tu mencionou dos cursos profissionalizantes, dessa qualificação, é necessária para todos os nossos segmentos, assim. E aqui não tem, porque Tramandaí não tem uma universidade, não tem essa cultura de formar empreendedores, formar colaboradores, né? Então só tinha a região metropolitana, a Serra, o litoral nunca teve. Aí alguns anos veio ali para Osório, mas eles nunca olharam para essa parte do comércio, né? Claro, às vezes o CDL traz alguma coisa de palestras, trazem alguns cursos pequenos, mas não uma formação, porque conhecimento muda e tu tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre indo atrás. O Daniel, a gente vê aí, ó, hoje ele tem uma academia consolidada, tem um nicho de um público mais premium, mas ele está sempre buscando, está sempre estudando, se adaptando aos novos tempos, né? Na verdade, antes da pandemia, eu sempre fui muito de estar lá dentro direto, assim, abrir, fechar, abrir de tarde, fechar de noite. E na pandemia eu comecei a ler, comecei a ver coisas, estudar e coisas, e eu percebi isso aí que o Wendel comentou, que tu tinha que estar de fora para tu perceber outras coisas. Senão tu fica muito no braçal e esquece do restante para tu operacional. conseguir fazer um crescimento, né? Então eu aprendi, né, nessas crises aí a mudar também, me adaptar, né? É uma adaptação e vai ser É para constante. sempre vai ser assim, É constante. né? O Brasil tá sempre, o mundo tá sempre mudando, então tu vai estar sempre te ajustando também, Verdade. né? Vai Exatamente. estar se adaptando. Quando eu vim morar aqui em Tramandaí, me chamou a atenção, como eu não tinha emprego, era o que tinha de oportunidade para trabalhar. Cara, era loja, Comércio. era comércio, Comércio. entendeu? Então eu sempre percebi assim, que as empresas elas chegam em Osório e ficam em Osório. De A indústrias e tal, né? indústria, Entendeu? né? E o que gera o comércio na cidade? Uma empresa grande, com grandes funcionários, agora que chegaram nos mercados, né? As redes Então de essas pessoas que estão trabalhando ali vão ter um poder aquisitivo melhor também, vão ter um Continua treinamento sendo dentro do varejo, né? Porque a mercado. indústria ainda está. Mas é difícil, né? Isso é uma das grandes coisas que a gente vem buscando para que tenha indústrias na nossa região e também polos educacionais, mas polos educacionais com sede. Agora saiu uma notícia recente que muito provavelmente a gente nem tenha mais a URGS em 2026 aqui em Tramandaí, que foi uma luta para que a gente tivesse. Eles estão negociando, ou eles mudam ali para a colônia, para a antiga colônia da URGS, porque eles não querem mais ficar lá, porque é afastado, não tem ônibus, linha de ônibus para os É estudantes. difícil. À noite ele sai muito tarde e aí já é difícil o acesso, porque é mais afastado da cidade. Então é uma coisa que eles estão buscando para que venha para o centro para não perder esse grande polo que a gente Que lutou pena, anos, que né, pena, para claro. conquistar. Então são coisas assim que a gente, como empreendedor, tem essa visão, mas o poder público tinha que estar 1000 anos à frente. É que o ensino mudou muito também, né? Eu, quando fazia faculdade de administração, antes a faculdade era lotada. Hoje, a única coisa que lota a faculdade é medicina, o resto, todo mundo faz IAD, IAD, né? entendeu? Outros tempos. E o estudo é diferente, o ensino é diferente, as pessoas não conseguem sair de lá do mesmo jeito que tu faz um curso presencial, né? Não É sai. diferente. O teu curso, Educação Física, já tem IAD. Tem, Como é que tu vai se Tem formar em IAD. Educação Física em IAD. IAD? sem ter contato, vai lidar com pessoas, Tá tem que entendendo? Com a ter o contato com saúde as das pessoas. pessoas. Então, é uma coisa Eu vou ter que que saber me conversar, me expressar, é ouvir. difícil, é difícil. Mas eu acho que isso Entender o aí problema. vai Entender, ter um claro. retrocesso nisso ali na frente. Eles vão sentir as consequências e vai ter um retrocesso. Eles vão fazer o caminho de volta de ter esses cursos que lidam com saúde, com a vida das pessoas, tem que ser presencial. Eu acredito que eles vão perceber ali na frente os profissionais que vão formar e vão ter que O mercado voltar. é balizador, né? O mercado tem o gargalo.
Então ele vai definir Exato. de onde estão vindo os melhores profissionais, como é que estão sendo formados, Isso aí. e aí vai direcionar. Eu quero saber agora desse mercado segurador. O mercado de seguros é um dos que mais cresce no mundo, né? Não é nem só no Brasil, né, Eduardo? O mercado de seguros é um mercado com grande potencial. E também é um mercado que tu tem que estar sempre estudando, porque lançam novos produtos e novas condições e muda cláusulas e tem novas leis do mercado segurador. Agora está para entrar em vigor, né? Uma lei nova do mercado de seguros aí, tributária, eu acho, se eu não me engano. Então, tu tem que estar sempre buscando e tem que estar sempre buscando conhecimento e passando isso para a tua equipe para te poder também, porque, né, tu é a referência, tu tem que chegar para o teu cliente. E aí, como é que funciona essa busca do Eduardo nesse estudo e nesse aperfeiçoamento constante? Então, a gente tem no nosso portfólio em torno de 15 seguradoras que a gente trabalha assim com mais volume, né? E essas seguradoras grandes, tradicionais, as novas também, mas mais as seguradoras mais tradicionais, elas estão sempre investindo em treinamento dos corretores, treinamento, então elas fazem os encontros, né? Aí elas fazem uma rodada de negócio, elas trazem os especialistas ali para um evento, para um coffee break, uma coisa, e dão o treinamento, né? E eu estou sempre participando, assim, que possível, assim, tem alguma coisa próxima aqui, eu tô inscrito, estou sempre participando. A gente também tem uma comunidade de corretores também, que a gente participa, que a gente troca informações. Isso é muito importante, né? A gente não pode estagnar em nenhum negócio que a gente está conversando, que a gente pode estagnar, porque, como o Daniel falou, o mundo está sempre mudando e a gente está sempre nessa transformação. E o negócio da gente caminha junto. Se a gente fica estagnar, a gente parou o negócio, parou no tempo. Isso não pode acontecer. Exatamente. A conversa está sempre muito boa, mas, gente, a gente vai falando, não se dá conta do tempo. Siga lá Litoral na Rede, siga a Agência Comunica, manda o sininho, deixe seu comentário aqui para os nossos convidados. Que papo bom, hein, gente? Quanta inspiração, quanta dica valiosa já saiu desse programa. A gente vai agora para o bloco final, porque, infelizmente, o Tiziano disse que conversa boa de podcast não pode passar de 1h30, senão a nossa audiência não fica mais conosco. Fique aí conosco, porque tá muito bom esse podcast. Eu quero saber no nosso bloco final os planos de carreira para o futuro, Wendel. Um aluno de medicina, tá ali começando a vida, Daniel. Futuro do profissional, Daniel. Ou tu tem planos, pensa o quê? Ou agora vai se aposentar e vai ser só pai de jogadores de futebol, amém? Eu sou a tia dos jogadores de futebol também, tá na hora da gente se aposentar. Brincadeiras à parte, Dani, qual é o futuro do Daniel? O que tu pensa de sonhos, de projetos como empreendedor para a região, para Tramandaí? O que o Daniel vê aí nos próximos anos? O meu projeto é continuar trabalhando e tentar montar a nossa equipe, nossa academia mesmo, né? Com as medidas, com tudo que a gente acha necessário, sem perder essas características que a gente tem, nesse atendimento que a gente faz. Então, disso aí eu não vou sair nunca. Um tempo atrás eu tive um convite para ir para uma sala bem maior, que viraria uma academia livre, e eu não quis. Eu vou ter uma academia maior, talvez vou ganhar mais dinheiro, mas eu não vou estar satisfeito com aquilo ali, sabe? Eu preciso estar com a pessoa, preciso estar dando aula, preciso estar resolvendo os problemas das pessoas. Isso ali que me dá satisfação, sabe, no meu trabalho. Então a ideia é isso aí, fazer um projeto, comprar o terreno e fazer a nossa academia, a nossa cara. Que legal. Olha aí, o plano dos próximos anos, então, para a DG, fazer um espaço próprio. Ai, não, é muito... É muito promissor, assim, porque é uma academia consolidada, poderia estagnar ali onde está, porque tá super dando certo, mas não, tem projetos, quer nos próximos anos investir na cidade. Eu sempre fui meio inquieto, assim, né? Eu não posso ficar sempre do mesmo jeito, que eu vou cansando daí. Acho que todo mundo é assim, né? A gente como empresário, a gente tem que ter sempre uma coisa nova, né? Pra nos motivar, né? Pra nos desafiar. É interessante, Verdade, a gente precisa sempre alguma coisa a mais. Os próximos anos com muitas novidades, então, na DG. Vem aí uma nova história. Ai, coisa boa. Wendel, tá fazendo medicina, os planos da Ótica Foco, agora tem uma gestão mais com o olhar da tua família, gestão de dono dentro ali. A Patrícia tem o consultório dela como optometrista. Os planos do Wendel, empresário, para os próximos anos. A ideia que a gente tem é
a minha e da Patrícia, principalmente, é cada vez mais a gente trabalhar com a parte da saúde, né? Deixar a parte do comércio, que é importante, que foi o que nos manteve até hoje. A gente vai estar de olho, mas uma visão mais gerencial, não tanto operacional. E voltado mais para a optometria e para a medicina depois ali. Então a gente vai cuidar mais da parte da clínica e se envolver cada vez menos com a ótica. Aí, a ótica, nossa ideia hoje, né, é manter as duas lojas, tentar melhorar os resultados. É isso que é a discussão com meu irmão sempre que a gente senta junto ali. Mas pode ser que mude, né, o conceito no futuro. Mas a ideia é manter bem trabalhado Tramandaí e Capão, entendeu? Atender bem esses dois clientes, esses dois nichos de mercado, que é um nicho bom. E expandir daí ali a clínica para conseguir trazer é isso que me apaixonei com o tempo, é trazer a saúde para as pessoas que às vezes tu vê que tem tanta dificuldade, de conseguir chegar no médico, né, de conseguir ter um retorno, de conseguir às vezes fazer um exame de visão simples. Às vezes um monte de gente precisa só de um óculos simples, entendeu? E não consegue fazer, primeiro que não consegue chegar no médico para fazer o exame, segundo que não consegue, às vezes consegue chegar no médico e não consegue fazer o óculos, entendeu? Sim. Então a gente tenta democratizar isso, fazer uma coisa mais simples e o que a gente está tentando fazer? Aliar os dois, mas de maneira ética e honesta, entendeu? Aliar a parte da saúde com a parte da venda. Que é difícil aliar isso hoje, o mercado se atrapalha um pouco com isso. E como é que a gente faz isso de forma ética? Nós lá em cima trabalhando 100% pensando na saúde do cliente, do paciente, e esquecendo lá embaixo. Senão tu não consegue fazer a coisa ética. Claro Entendeu? que sim. Tu não receita a pessoa dizendo para fazer um óculos contigo. Isso. Tu receita para a pessoa porque tu Isso. quer que ela tenha uma saúde Isso. ocular. Esse pode ser um erro que no Brasil pode, provavelmente com essas alterações que teve aí, que em muitos lugares está acontecendo, misturar, isso em qualquer ramo, mas na ótica principalmente, é misturar a parte da optometria com a parte da ótica. A optometria não tem que ser fim para vender óculos. A optometria tem que ser algo para trazer saúde para o paciente. O óculos tem que ser uma consequência natural se precisar do óculos, entendeu? Às vezes os clientes até os pacientes ficam bravos com a gente que chega lá para fazer o exame, paga a consulta, mas tu vai me encaminhar, eu queria só fazer um óculos. Eu disse, tu vai me agradecer depois ou não. Mas o que eu posso fazer por ti agora é te mandar no médico, entendeu? A gente dá o laudo e manda no posto resolver o problema, porque às vezes a gente sabe que não tem condições de procurar um médico pago. E muitas vezes a pessoa consegue resolver. Às vezes até fica feliz que conseguiu resolver antes, entendeu? Mas são coisas que não adianta. Se não trabalhar aliado, cedo ou tarde vai dar errado. Entendeu? Então, o que nós pretendemos do futuro é isso, é continuar trabalhando de forma ética, do jeito certinho, e cada vez mais eu e ela, principalmente, voltar da parte que a gente gosta, que é a saúde. Que é a saúde. Entendeu? E a consequência vem. a venda ali embaixo é A venda é consequência uma daquilo consequência ali. desse trabalho realizado. Isso. Nós temos hoje na clínica 10 mil pacientes já, Olha só. de 2018 para cá. 10 mil pacientes diferentes que a gente tem um cadastro, né? Na clínica. Na ótica nem sei, mas na clínica que a gente tem o controle do coisa lá, 10 mil pacientes Meu que foram cadastro tá atendidos. lá, né? Tá lá. Tá lá, né? O Daniel tá lá. O meu deveria estar. Preciso. Eduardo Kaiser, aí se reinventando em 2018, que foi ontem ali, não tem nem 10 anos aí, e já é uma referência no mercado de seguros, tem 6 anos como trabalhando nesse mercado, e aí já é um destaque. Os planos do futuro da Kaiser Seguros, do Eduardo Kaiser, quais são os planos do Eduardo empreendedor aí para o futuro? Pensa em se aposentar, viver do surf, viajar? Então, como tu falaste ali, né? Nós estamos, são sete Sete? anos, tá? E então é muito novo ainda meu negócio para eu pensar em me aposentar. E como eu gosto muito do que eu faço, eu não me vejo aposentado. Por mais que talvez eu pense em ter um pouco mais de tempo daqui para frente, porque assim nós temos uma equipe muito enxuta, então nosso negócio é muito enxuto. Eu acabo absorvendo bastante demandas da corretora, né? Eu passo o dia inteiro na frente do computador e trabalhando com o WhatsApp, mas o meu desejo é ampliar um pouco, então, o, o nosso, o nosso corpo de colaboradores, né? Especializar um pouco mais o que cada um faz dentro da corretora, para eu ficar mais nessa coisa de network, de visitar, de poder agregar e trazer novos negócios. Isso aí me realiza como empresário, como corretor de seguros. E a parte operacional, realmente eu gosto de fazer, mas eu gostaria de delegar um pouco mais. Com certeza. Para quem está nos escutando, Eduardo,
Qual é a receita para quem está começando, esses jovens que querem empreender, querem começar uma carreira no mercado de seguros ou em qualquer outro segmento aí? Qual é a dica que o Eduardo dá para eles? O Eduardo que já foi empresário em diversos ramos, já se reinventou. Qual é a dica que tu dá para quem está nos assistindo aí para começar a empreender? Olha, eu acho que para qualquer negócio, para qualquer atividade, a pessoa tem que gostar do que faz. Primeira coisa, gostar daquilo que se propôs a fazer. Tem que gostar de pessoas e tem que estar capacitado para poder oferecer um melhor serviço, um melhor produto dentro do mercado que é tão competitivo hoje. @ do Eduardo Seguros, que a gente vai seguir lá no Instagram. @Kaiser Seguros. @Kaiser Seguros, Eduardo Seguros, viu, gente? Eu já troco tudo. @Kaiser Seguros, segue lá, manda o sininho, vamos seguir, compartilhar. Ou @Eduardo Kaiser _. Segue lá. Como é que faz, Dudu, para manter a vida fitness com a Andresa de mulher? Eu queria saber isso também. Por causa das comidinhas? Nas comidinhas, gente, aquilo não são comidinhas. É a melhor gastronomia deste litoral. É que todo mundo me pergunta como é que tu faz. É que eu vou explicar uma coisa. Nem sempre lá na cozinha industrial que a Andresa trabalha, tá tudo pronto. Então tem o dia que tá preparando as preparações das comidinhas, dos canapés, das mesas e, né, da charcutaria, dos frios, enfim. Então nem sempre tem aquelas coisinhas boas toda hora disponíveis, né? Então no dia do evento, que sempre são fim de semana, geralmente já tá tudo pronto ali. Eu dou uma pegadinha ali, algumas coisinhas ali. Pra degustar, ele tem que fazer o controle de qualidade. Eu tô sempre ali. Mas então, assim, a gente tem um fácil acesso a bastante coisa boa ali, sabe? Mas trabalho numa fábrica de chocolate. Tu pode ser um chocolatra. Chega um ponto que tu não vai comer chocolate todos os dias. Né? Então, faz parte. Primeiro momento, assim, tu te empanturra, depois tu dá um tempo, vai comendo só nos momentos mais apropriados. Perfeito. Muito obrigada, Eduardo. Nos vemos na sexta-feira, no Melhores do Ano, num evento que vai celebrar todas essas empresas, todas essas pessoas que passaram por aqui. Wendel, a pessoa está ali com seus 45 anos? 45 anos. Resolvi me reinventar, tô escutando o Wendel lá em casa. Quero mudar de carreira, quero iniciar uma faculdade de medicina, que é presencial, tem muito estudo, muita dedicação. Qual é a dica que tu dá para quem está em casa e realmente quer se reinventar? Na verdade, querer já é uma grande coisa, entendeu? A pessoa tem que ter vontade, tem que querer e tem que ter na cabeça que não é fácil. Não é fácil não é fácil montar uma empresa, não é fácil um emprego também, não é fácil. Tudo hoje requer vontade. Entendeu? Tendo vontade. Mas eu não tenho condições de pagar. Eu também não tinha. Entendeu? Até uns anos atrás eu não tinha. Então hoje o que a gente tem que fazer? A gente tem que querer botar como meta e mudar. Se precisar mudar não consegui. Muda pra cá, que nem a gente fez optometria. Muda pra cá, que nem a gente fez outra coisa. Mas tem que querer. Tem que querer e nunca desistir, que senão não dá certo. @ Ótica Foco. Óptica Foco, óptica _ foco. @ da clínica, do Optoclin. Optoclin, direto. @Optoclin. Wendel, sigam lá, @ótica _ foco, @Optoclin, sigam no Instagram, compartilhem os conteúdos, sigam para dicas. Então, Wendel, muito obrigado pela confiança em estar conosco mais um ano no Melhores do Ano. Também te espero por vocês na sexta-feira para a gente celebrar esse 2025 que merece ser muito celebrado. E por fim, não menos importante, com a devida importância, Daniel Gomes na bancada do Melhores Empresários. E eu sempre gosto muito, eu sou uma pessoa muito grata a todas as pessoas que me ajudaram nessa minha trajetória. A gente está sempre buscando ser melhor que nós mesmos, nunca melhor que os outros, mas sempre se reinventar, sempre buscar. Num momento da minha vida que eu achei que eu não conseguiria mais me reinventar, que nem eu mais acreditava em mim, Daniel acreditou em mim, me deu um voto de confiança. Então, se hoje nós estamos aqui hoje fazendo o que eu sei fazer, o que eu amo fazer, foi porque tu lá, muitos anos atrás, disse, Fernanda, tu pode, tu consegue. Eu nunca vou me esquecer e não tenho palavras para te agradecer. E eu quero que o Daniel diga para quem está em casa ali nos assistindo, nos ouvindo, qual é a receita para ter essa energia tão boa, para ser uma pessoa tão benquista em toda a nossa região, para ser um profissional
de muito sucesso, mas acima de tudo, o Daniel, ele é uma pessoa que todo mundo quer ter por perto. Qual é o segredo aí? Na verdade, Fernando, eu acho que isso aí é o meio que tu te envolve, sabe? As pessoas que tu escolhe conviver, né? As pessoas do teu trabalho, do teu dia a dia, da tua família. Então, as pessoas que trazem essa energia, né? Tu absorve essa energia boa, né? Se tu andar com pessoas ruins, é difícil tu te tornar uma pessoa boa. Então, eu sou muito grato a todos os amigos que eu fiz em Tramandaí. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, né? E hoje eu tenho grandes amigos aqui. Então, é isso aí. A gente tem que se envolver com pessoas que somem na tua vida. E a minha esposa, meus filhos, até me emocionei. Não tem como não se emocionar pela grande pessoa muito bem. que tu é. Não tem. E o Dani não fez isso só por mim, ele faz isso por todas as pessoas que com ele convive, assim. Então, segue lá também, @Daniel Gomes. E o Melhores Empresários é isso, a gente se emociona, porque aqui nós falamos de pessoas reais, de histórias reais, de pessoas com valores, né? A gente sempre fala aqui que para participar do Melhores do Ano tem que ter só um único requisito. A tua empresa não precisa ser a destaque, mas a tua pessoa tem que ser a que tem a maior credibilidade. Porque pessoas compram de pessoas. A nossa empresa vai ser o que a gente é. Verdade. Então, muito obrigada, não tenho palavras, espero por vocês no Melhores do Ano, sexta-feira, Cláudia Vanessa, Xana Campos, Litoral na Rede, Marcelo Menezes, estaremos todos lá para celebrar essas grandes pessoas. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo e último dessa temporada, Melhores Empresários.